eu estava falando da presunção em favor da parte pessoa natural que alega, né? E que o indeferimento é que precisa ser motivado por provas no processo de que o que ele fala não é necessariamente a verdade. Portanto, já há indícios de que ele tem condição que quebram essa presunção de verdade. Hoje há uma inversão. É muito comum, aliás, cada vez mais comum, que quando o juiz de cara se depara com um pedido de gratuidade e que ele deveria assumir como verdade presumida, é muito comum que o juiz já requeira que a parte prove que não tem condição. Juntando declaração de imposto de renda, olerite, recibo de pensão. Então a gente hoje começa a ver uma inversão. A declaração por si só, mesmo contrariando essa conduta, o que diz a lei, a declaração por si só não é mais efetivamente uma presunção valiosa, porque os juízes descobriram, infelizmente, que isso passou a ser um instrumento de uso indevido da justiça, né? Quer dizer, muita gente que tem condição requer a gratuidade para fazer um processo sem custo, sem risco. Então o juiz, percebendo isso, começaram a se mexer, e hoje é muito comum que diante de um pedido o juiz já se antecipe e peça a prova de que a pessoa tem direito, o que na verdade não deveria ser assim. O parágrafo 4º desse mesmo artigo 99 diz o seguinte: mesmo que a parte esteja representada por advogado particular, isso não afasta a necessidade dela. Ou seja, o advogado pode estar trabalhando de graça, pode estar trabalhando com êxito, então não é razoável imaginar que só porque a pessoa tenha um advogado pago, então ela não tem direito à gratuidade. Então essa é uma presunção que está afastada. No parágrafo 7º, outra coisa interessante, se a gratuidade for requerida na fase de recurso, ou seja, eu apresento um recurso, e nesse recurso eu apresento o pedido, por enquanto o recurso será processado sem o pagamento das custas, cabendo aí eventualmente ao tribunal, antes de julgar, verificar se quer que prove ou se tem algum elemento contrário à gratuidade. Mas quando a gente, portanto, requer a gratuidade numa peça recursal de recurso, a presunção é de verdade e o recurso será processado independentemente do pagamento de custas. E eventualmente o tribunal é que dirá se quer algum tipo de prova, de comprovação, ou se já há elementos para garantir a gratuidade. No artigo 100, é uma situação importante porque ela é bem processual. Diz o seguinte: quando se defere o pedido de gratuidade, não importa a parte que esteja pedindo, a parte contrária poderá oferecer impugnação. Portanto, o mecanismo de que a parte contrária tem para ir contra o deferimento da gratuidade é a impugnação à gratuidade. De que modo? Se a gratuidade foi pedida pelo autor na inicial, o réu vai impugnar a gratuidade na contestação. Se a gratuidade foi pedida pelo réu na contestação, que é a peça primeira que o réu faz no processo, o autor apresentará a impugnação na réplica da contestação. Se a gratuidade foi pedida pelo recorrente nas suas razões de recurso, o recorrido alegará a impugnação nas contrarrazões do recurso. E se porventura a gratuidade for deferida em qualquer etapa do processo, a impugnação será apresentada pela outra parte numa petição, com o nominho de impugnação à gratuidade de justiça. Portanto, é nesse ritmo que se dará a distribuição do deferimento e eventualmente da impugnação. O artigo 101 fala do recurso, ou seja, contra a decisão que indefere e contra a decisão que revoga a gratuidade, cabe agravo de instrumento. Ou seja, contra a decisão que defere a gratuidade, não cabe recurso, cabe impugnação. Mas contra a decisão que indefere, ou seja, que exige o pagamento, a lei achou razoável que nesse caso caiba recurso, porque pode acarretar um prejuízo grave para a parte, porque se ela de fato não tiver dinheiro e o juiz estiver indeferido, o processo para ela morreu. Então, para evitar transtorno, a lei disse que quando indefere ou quando revoga uma gratuidade que já tinha sido concedida, aí nesse caso cabe recurso. E por fim, o artigo 102 diz que se porventura for revogada a gratuidade, está revogada. Até desde quando ela foi concedida. Portanto, volta a ter exigibilidade todas as despesas não pagas. Aquele que, portanto, teve gratuidade deferida e revogada vai ter que pagar todas as despesas que teve durante todo o processo. Tudo aquilo que ele não tinha pagado porque tinha gratuidade, agora ele vai ter que pagar também.
Tá bom, gente? Abraço a vocês.